Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Paula Janaína Souza Farto, sou engenheira civil e já trabalho na instituição, no Centro Universitário Unifacip, há mais de 5 anos. E hoje eu fui convidada a ministrar a vocês uma palestra, e o tema que eu trouxe aqui para vocês é uma tecnologia construtiva que eu acho de extrema relevância a gente tratar sobre técnicas construtivas novas, né? Porque a gente sabe que o setor da construção é uma indústria que ela caminha de forma um pouco mais lenta se comparada às demais indústrias, e nessa perspectiva, várias tecnologias, né, várias técnicas têm surgido e têm sendo implementadas no mercado de trabalho, né, junto ao setor da construção, de modo a tornar o processo construtivo mais rápido, mais acelerado. E então, o sistema construtivo parede de concreto, ele vem com esse intuito, tornar a indústria da construção um processo mais acelerado. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre essa tecnologia, as suas etapas, um pouquinho das suas vantagens, desvantagens, e de modo aí tentar trazer um pouquinho mais de informação para vocês desse tema que eu acho que é tão relevante aí para nós todos, beleza? Bom, de antemão, vamos falar um pouquinho que a indústria da construção, como eu já falei para vocês, ela é um setor que sempre tem buscado passar por esse processo de industrialização, mas essa industrialização ela acaba acontecendo de uma forma um pouco mais lenta, né? Se comparado aos demais setores. E o sistema parede de concreto, ele vem com o intuito de acelerar esse processo a partir do conceito de alta repetitividade. Então, a gente tem a aplicação dela a partir disso. Então, a repetitividade é o foco principal da utilização de parede de concreto. Ou seja, para que eu venha a utilizar, para que ela tenha eficiência, para que ela seja mais produtiva, eu preciso ter repetições. Então, hoje a gente tem visto muita utilização dela em construções de conjuntos habitacionais, né, de edificações térreas, né, de várias casas que são iguais, ou até mesmo de edifícios de múltiplos pavimentos. Mas desde que ele tem as plantas, né, dos pavimentos, de todos os pavimentos de forma igual, né? Ela tem a mesma planta tipo. Então, ela tem essa importância. Esse sistema ele começou a ter mais relevância com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, ele acabou tendo esse impulso maior, né? Porque a ideia do Minha Casa Minha Vida era o quê? Construir habitações populares, né? Para atender as populações mais carentes, né? Através de financiamentos com a Caixa. Então, quanto mais rápido as empresas que aderissem ao Minha Casa Minha Vida construíssem suas obras, maiores seriam aí suas rentabilidades. Então, ela acabou sendo difundida, né, mais com Minha Casa Minha Vida, então ela tem uma tecnologia mais recente, tanto que a normativa ela é a 16055 de 2012. Então, a gente pode perceber que é uma norma recente, tá? Então, a gente tem que atender a norma 6118, que ela é de concreto armado, mas ela tem uma norma específica, que é a 16055 de 2012, referente às paredes de concreto moldadas no local, tá? Então, cuidem, pessoal, para ter essa diferença. A gente tem aquelas paredes de concreto que são produzidas as paredes e elas são montadas na obra, né? Então, elas já vêm prontas. E essa daqui, a moldagem delas é no próprio canteiro de obras, beleza? Então, só para ficar clara essa questão da diferença. Aqui a gente tem como exemplo de um conjunto habitacional, né, de prédios, de várias edificações de 4 pavimentos, onde foi utilizado a tecnologia construtiva de parede de concreto. Para que ficar claro, gente, que esse sistema ele não está limitado apenas a edificações térreas, mas também a edifícios de múltiplos pavimentos, tá? Aqui tem mais uma imagem referente ao seu sistema. Aqui ainda no processo de montagem, desmontagem das formas, no processo de concretagem delas, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre as principais características dela, né? Além da questão da norma, né, que ela atende, esse sistema construtivo, a gente tem que entender que a parede de concreto ela vai funcionar além com a função
além da função estrutural, ela vai funcionar também com a função de vedação. Tá, deixa eu só tentar subir um pouquinho a imagem aqui. Então, ela vai ter esses dois intuitos: trabalhar com a parte estrutural e também com a vedação, tá, pessoal? Além disso, a gente tem que entender que, como o nome é parede de concreto moldado em loco, no interior das paredes, tá? O que a gente tem? Além de dela ser concretada, né, de ser composta por concreto armado, no interior dela a gente vai já deixar incorporado ou previamente locado os pontos hidráulicos, sanitários, elétricos, as esquadrias, né? Então, portas, janelas. Então, o sistema ele é uma forma que ele já vai ter ali os pontos de todas as janelas, de todas as portas. E essa parte hidráulica, elétrica, hidrossanitária, ou se ela não, caso ela não venha já locada, ela tem que ser previamente locada, tá? Normalmente as paredes elas apresentam aí 10 centímetros de espessura, né? Lembrando que esse total aqui ele é correspondente ao concreto, a tela, né? Que a tela, no caso aqui, normalmente no sistema parede de concreto a gente não usa as armaduras normais de uma viga e de um pilar, a gente usa telas. Então vai ter uma tela para laje, uma tela específica para o dimensionamento da parede. Associadas às telas, nos locais que nós tenhamos portas, janelas, são acrescentados, né, como um reforço, armaduras longitudinais e transversais, né? Então, essas armaduras longitudinais e transversais, elas vão funcionar como se fosse a nossa verga e contra-verga, que são usadas nas janelas e portas. Então, é para dar esse reforço, né, naquela região ali que a gente vai ter as aberturas. Esse reforço, ele também pode vir em outros locais, né, às vezes nos cantos, né, encontros de paredes. Então, tudo isso vai depender do dimensionamento que foi previsto e das cargas que serão utilizadas nesta edificação, tá? Bom, no interior dessas formas, que a gente posiciona as armaduras, a gente vai ter as telas. Eu comentei que as telas têm tela de parede e tela para laje. E essas armaduras, elas vão vir como reforço para substituir a verga e contra-verga, tá? Mas em relação à força, né? Mas o que seria esse sistema? Como que constitui elas? Né? Essa forma que vai montar a nossa parede, então, vocês têm que entender que dentro da forma nós vamos ter a armadura, os espaçadores, né, para que essa armadura ela não fique solta dentro da forma. Então, ela tenha um espaçamento, para que ela tenha um cobrimento regido pela norma. Então, vão ser usados espaçadores. Nas paredes são usados espaçadores circulares, e nas lajes são usados espaçadores do tipo cadeirinha, para que a laje, né, a tela da laje, ela não fique em contato direto com a forma, então ela tenha um espaçamento necessário. Bom, mas que tipos de forma que nós usamos nesse sistema construtivo, né? Nós temos alguns tipos, nós podemos usar formas de aço, de alumínio, metálicas associadas a compensado, ou até mesmo plásticas de algum material reciclável, né? Às vezes para fazer contraventamento. Mas assim, se é um sistema que a professora já comentou que ele tem esse intuito de repetição, né? De ser usado várias vezes, algumas formas elas se danificam com facilidade, né? Então, como eu disse, esse sistema ele teve início mesmo com o impulso aí do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente sabe que as edificações do Minha Casa Minha Vida são várias, são centenas de casas que são construídas muitas vezes, e a ideia é construir o mais rápido possível, né? Porque daí numa obra, quando você constrói ela o mais rápido possível, nós temos uma redução bem significativa em toda a parte de custos indiretos da obra, né? Então vamos entender, o custo direto de uma obra é aquele custo do seu funcionário, né? Daquela mão de obra proativa, aquela mão de obra que gera um lucro. Os indiretos são todos aqueles custos e despesas que não geram lucro na obra, mas tem que pagar. Por exemplo, a despesa de internet, a despesa de água, energia, a despesa do engenheiro. O engenheiro não é uma despesa direta da obra, porque ele ajuda a gerenciar a obra, mas não é ele que produz. Quem produz é o pedreiro, o carpinteiro, o azulejista, o pintor. Então, essa mão de obra seria a minha direta. Tudo que é aquela mão de obra que ela é necessário na empresa, ou até mesmo equipamentos, ou itens que são necessários para o funcionamento da obra, a gente fala que é indireto. Então, assim,
Se choveu, não choveu, vamos supor, está chovendo e ninguém está trabalhando hoje, mas aquela despesa fixa você tem. Então, se a sua obra atrasa, aquela despesa fixa indireta a gente vai ter. Então, a ideia do sistema construtivo parede de concreto é você acelerar esse processo. Então, se você acelera esse processo, a ideia é que você trabalhe com formas de maior qualidade, de maior durabilidade. Então, as mais utilizadas, pessoal, são as formas de aço e de alumínio, tá? As formas de alumínio, elas são mais leves e elas são feitas de placas menores, tá? Que aí o seu manuseio pode ser feito pelo próprio funcionário. Onde ele vai unindo pedaço por pedaço e fazendo a fixação delas, tá? Já as de aço, algumas empresas já trabalham com elas todas fixadas, né? Para que não haja tanto a mão de obra montando pedaço por pedaço, até para evitar aí algumas patologias. Então, caso seja utilizado de aço, né, ou de alumínio, elas tanto podem ser montadas por um funcionário, placa por placa, ou, exemplo que eu tenho que dar a vocês, nós temos uma obra aqui na cidade de Sinop, que ela é toda feita por formas de aço. Só que todas elas são montadas, né? Elas já são moduladas e existe uma grua que vai levantar ela, né? Fazer toda essa parte de transporte até o ponto correto e fazer a alocação ali para antes da concretagem, tá? Então, assim, elimina-se esse monta e desmonta dessas partes menores, tá? Mas isso você precisa desse equipamento. Caso você não tenha esse equipamento, você vai montar peça por peça para depois fazer o processo de concretagem, tá? Não existe muitos fornecedores deste material no Brasil, tá? Porque é uma tecnologia nova. É, orienta-se que esse sistema ele acaba começando a ter viabilidade, é claro que tem que se estudar toda a parte de custos, né? Porque essas formas não são baratas, né? Então, quando a gente fala em aço, em alumínio, ele tem um custo bem elevado, principalmente nesse período de pandemia, né? Pós-pandemia, ou período da pandemia, que a gente teve um elevado valor, né, um aumento bem significativo em todos os materiais, então principalmente na parte do aço. Então isso acabou encarecendo até um pouco mais, tá? Mas a viabilidade desse sistema realmente compensar tem que ser analisado, né, com fornecedores, conforme o tamanho da forma, a quantidade de utilizações, porque a forma, quando você compra ela, é para utilizar naquela modulação, naquela planta arquitetônica, tá? Então, assim, quando você escolhe uma forma, né, o tipo de forma, ele é bem variável no seguinte, pessoal. A sua variabilidade, ela vai depender da produtividade da mão de obra, o peso por metro quadrado dos painéis. Então, assim, se é uma forma muito pesada, aí a gente às vezes não consegue trabalhar com a mão de obra montando ela, né? Então, às vezes, há necessidade de uma grua, né? Aí o alumínio é um pouquinho mais leve, então a gente já consegue ter a mão de obra trabalhando. Número de peças do sistema, então, assim, elas não são uma parede inteira, elas são várias placas que elas são unidas, tá? Então, já a gente vai mostrar uma imagem. Tem a questão da durabilidade, né? Cada chapa ela tem uma durabilidade, o número de reutilizações. A partir do momento que ela começa a se deformar, ela tem que passar por reformas, né? Então tem que ser enviado para a fábrica. Então tem que ser toda essa logística aí, porque como eu disse, nós não temos muitos fornecedores. Então existe essa dificuldade também, tá? Tem a parte da questão da durabilidade da estrutura, a modulação dos painéis. Então, quando eu faço um sistema parede de concreto, eu primeiramente tenho que ter uma modulação arquitetônica. A partir dessa modulação arquitetônica, eu tenho que solicitar a produção desse painel metálico, né, ou de alumínio, para poder desenvolver a minha obra. Então, ele é construído exatamente para aquele perfil de obra, para aquela planta de obra, tá? Flexibilidade diante das opções de projeto, então a gente não tem muita flexibilidade, tá, nesse sistema. A adequação às fixações dos embutidos, então aqui essa parte a gente consegue trabalhar. E é claro que tem que analisar o custo, né, se realmente é viável ou não trabalhar com esse sistema. Porque tem toda a parte de você locar equipamentos, né, essa forma eu vou vender depois, quantas reutilizações eu vou ter. E o interessante desse sistema construtivo é que quando você compra essa forma, você tem toda uma parte de suporte técnico, porque normalmente a fábrica, né, manda um técnico para passar um tempo ali na obra para orientar em toda a parte de montagem, utilização de desmoldante,
dando dicas, orientações de como é realizada a montagem de forma correta, para evitar patologias ou até mesmo danificar a forma. Então, existe toda uma parte de treinamento que é fornecido. Então, assim, hoje no mercado nós temos uma deficiência muito grande de mão de obra, né, em diversos tipos de sistemas construtivos, né? Aqui em Sinop a gente tem deficiência de mão de obra até no convencional. Então, vocês imaginam a deficiência para encontrar mão de obra que tenha trabalhado com esse sistema construtivo. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande e isso acaba propiciando a necessidade de trazer mão de obra de fora, tá? Mas mesmo essa mão de obra sendo de fora, já tendo trabalhado com esse sistema, é importante que, para cada novo tipo de forma, ela passe por esse novo treinamento com o técnico, né? Para ter todo o suporte, todas as orientações possíveis, né? Porque cada projeto é cada projeto, beleza? Bom, o tipo de concreto que normalmente se utiliza é o concreto alto-adensável, né? Para que ele tenha um melhor espalhamento, então, um concreto mais fluido. De slump 23 mais ou menos 2, né? Brita zero ou pedrisco, tá? E muitas vezes são usados aditivos plastificantes, né, que vão auxiliar nessa fluidez do concreto para que ele se espalhe, né, com maior facilidade. E são usados também fibras, né, de polipropileno, que vão ajudar aí na parte do processo de retração, para evitar aí fissuras e trincas, né, nesse processo inicial de cura do concreto. Então, o concreto utilizado é o autoadensável e são usadas essas fibras no seu interior para melhorar aí as suas características. Algumas recomendações, né? Primeiramente, a gente tem que entender que o sistema parede de concreto é um sistema modular, onde as paredes devem ter no mínimo 10 centímetros de altura. Pé direito, peitoril e vão das aberturas sempre vão ser múltiplos de 10, tá? Buscar sempre ter simetria e padronização na montagem dos painéis. Então, por exemplo, essa questão de simetria e padronização, quando nós temos um prédio, né, um edifício de múltiplos pavimentos, essa simetria é em relação à planta. Então, o que eu tenho de apartamento de um lado, eu tenho apartamento do outro. Então, a gente tem uma simetria de projeto para melhor atender e até a forma ela ser mais útil. As paredes têm que estar extremamente alinhadas, né? Então, o alinhamento vai facilitar a alocação das paredes e posicionamento dos painéis. Então, é um projeto que um dos maiores cuidados que a gente tem que ter é a parte de alinhamento, a padronização vertical, tá? O projeto de instalações elétricas tem que estar prevendo a parte dos eletrodutos, né? Como nós vamos trabalhar com 10 centímetros aqui de laje, né? Então, prever se realmente vai ter cruzamento de eletrodutos, então a gente tem que evitar esse tipo de situação. A parte das instalações sanitárias, né? Sempre locar elas o mais próximo possível da locação do shaft e evitar vãos pequenos, né? Bonecas de porta, se necessário, sempre no mínimo de 10 centímetros. Tá? Aqui a gente tem alguns informativos, né? Então, da parte de formas, né? Sobre cada item, né? Então, se a gente falar um pouquinho aqui sobre modulação, né? Então, quando a gente fala da forma, redução do número dos painéis, facilidade de adaptação, menor número de formatos do aço, melhor logística para estocagem, o concreto, maior precisão. Então, assim, quando você tem algo modulado, você tem muito mais precisão na quantidade de concreto que você vai utilizar. Na questão da produtividade, né? Você tem maior velocidade. A padronização, ela auxilia muito no controle de qualidade, até para fazer rastreabilidade de concreto. E o custo, ele vai sendo diluído, né, na quantidade de elementos que você vai produzindo. Então, a gente tem alguns itens que a gente avalia, né, modulação, simetria, que a gente já comentou, o alinhamento das paredes que tem que ser extremamente alinhado, né, a padronização da verticalização, né, dos itens verticais, para que tenha essa ordem e a gente consiga utilizar sempre a mesma forma. Toda passagem dos elementos hidráulicos, sanitários, elétricos, devem ser previstos, tá? E a gente sempre tem que buscar também trabalhar. Deixa eu só mudar aqui. A gente sempre tem que buscar trabalhar, né, com a menor quantidade de painéis, né, quando a gente tem os vãos. Então, a arquitetura, né, ela é muito dependente. Então, a arquitetura ela tem que ser primeiramente bem estudada, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho das vantagens desse sistema, para depois a gente entrar um pouquinho
nesse assunto de como é o sistema propriamente dito, né? Então, primeiramente, pessoal, só ficando mudando um pouquinho a minha imagem aqui por conta da leitura, tá? Primeiramente, quando você tem esse sistema construtivo, primeiro ponto, você tem uma maior gestão da obra, dos seus processos dentro da obra. O seu sistema tem que ser muito bem planejado, sempre reduzir o máximo de imprevistos ou atividades artesanais. Então, o sistema, ele exige um maior controle, tá, dos processos, porque você precisa de quantidade exata de concreto, quantidade exata de aço. Então, tudo isso, e evitar o máximo de imprevistos, porque é um sistema que a gente tem que evitar retrabalhos, tá? Existe uma maior velocidade da execução do sistema construtivo, maior produtividade, né? Então, a gente sempre tem que buscar, acima de tudo, cumprir os prazos. Por quê? O sistema, ele é um sistema caro para ser implementado, né? Então, aonde que entra a vantagem dele? É na produtividade, nesse cumprimento de prazos. Então, quando você deixa de cumprir a sua produtividade, você reduz a sua velocidade de execução, você já perde nos prazos. E, consequentemente, isso vai prejudicando o seu lucro, né? Então, essa obra tem tantos por cento de lucro. Então, quando você propicia esse tipo de situação, a sua obra ela vai ficando mais onerosa, porque você vai atrasando mais a entrega dela. Existe uma grande necessidade de você utilizar a mão de obra qualificada. Então, não se contrata qualquer obra para trabalhar com esse sistema. Então, já tem essa vantagem de que vai trabalhar realmente quem tem qualificação para isso. Se tem o caso de Sinop, né, que nós trouxemos muita mão de obra de fora para trabalhar com o sistema, porque nós não tínhamos aqui em Sinop. Na verdade, não temos, né? As pessoas estão começando a conhecer agora, né? Vou dar um exemplo. Nós temos o residencial Nico Baracate, né, que é um complexo habitacional popular, de habitação popular. São vários prédios, eles ainda estão em fase de finalização. Tem duas torres de edificação de múltiplos pavimentos, foi construída pela Rodobens. E agora nós temos o Life Residência, que é um outro projeto também. Então, nós temos 3 obras de prédio aqui em Sinop com o sistema parede de concreto, além de algumas obras menores que trabalharam com parede de concreto em edificações térreas, tá? Esse sistema, por usar uma quantidade muito significativa de concreto, né? Basicamente, ele é concreto, então parede, forma, fundação, tem que ter um maior controle de qualidade do concreto, rastreabilidade. Então, o concreto é de extrema importância, ele é o coração da obra, tá? Acaba tendo uma redução na geração de resíduos, né? Então, toda aquela parte de resíduos gerada pela parte de alvenaria, tijolo quebrado, a gente tem uma quantidade bem significativa. Não quero dizer que não gere resíduos, né? Quando começa a parte de acabamento, começa a ter uma geração de resíduos, mas é bem menor se comparado aos demais. É um sistema bastante seguro, porque ele conta com equipamentos, andaimes, guarda-corpos. Existe essa exigência, né, para esse tipo de sistema. Um bom desempenho térmico, acústico, resistência a impacto. E nesse sistema não se aplica reboco. A própria parede, ela vai ser finalizada, né, sem a utilização de reboco, tá? Então, na hora que a gente chegar na parte da parede, eu vou comentar um pouquinho de como que é realizado, tá bom? Outra vantagem é a parte do custo, né, em relação às formas. E como as formas são mudadas em cada projeto, na maioria das vezes elas não são reutilizadas, tá? Desvantagem, maior mobilidade de tempo e recursos na parte dos calculistas. Então, toda a parte de projeto é um pouco mais onerosa nesse tipo de sistema. Então, acaba ficando um pouquinho mais caro, por quê? Muitas vezes você tem que adequar o projeto à parte das formas. Então, você fica muito condicionado à arquitetura. Como eu disse, às vezes a gente precisa modelar a arquitetura para poder atender a questão de projeto, né? Existe uma dificuldade de reforma, né? Eu não posso sair quebrando parede. Como o sistema ele é sistema modular, da mesma forma que a alvenaria estrutural, parede de concreto, eu não posso quebrar as paredes, né? Porque a parede é a sustentação da edificação, né? E uma outra desvantagem que eu já comentei é a parte do elevado investimento. Bom, falando um pouquinho agora da parte executiva, né? Quando a gente fala de execução desse tipo de sistema, eu posso usar qualquer tipo de fundação. É claro que a gente tem que prever as cargas, né, que vão ser utilizadas. Nós temos que avaliar a questão do solo. Então, aqui em Sinop, nós temos aquela edificação do residencial Nico Baracate, são 4 pavimentos, e foi utilizado um radier de 30 centímetros. Abaixo desse radier,
foi feito todo um tratamento de solo, né, numa camada a 1,80 de profundidade. Então, a 1,80 de profundidade, todo o solo foi tratado, né, preparado, criado uma base sólida, né, resistente, compactada. Acima dela foi feito o radier. E aí a gente tem os 4 pavimentos de parede de concreto. Os prédios da Rodobem são, se eu não me engano, 20 pavimentos, e eles são em estacas pré-moldadas, né? E o edifício Life também são estacas pré-moldadas. Então, assim, a execução ela vai depender muito do tipo de edificação, do tipo de solo, de carga. Então, a fundação ela vai ficar muito na escolha do projetista diante dessa situação, tá? Bom, vamos começar a falar um pouquinho de como que é o sistema. Então, a gente vai começar, primeiramente, eu vou dar um exemplo considerando o radier, tá? Que eu tenho mais imagens, né? Mas a parte da execução da fundação, pessoal, ele é o processo normal de qualquer outro tipo de fundação, tá? Então, o que mudaria é quando eu começar a montar minhas paredes, beleza? Então, um exemplo aí, entendendo a questão do radier, então a gente teria que fazer toda a parte de nivelamento do piso para poder fazer a montagem do radier, né? Como foi o exemplo do residencial Nico Baracate, nós tivemos que fazer todo um preparo do solo, realizar o nivelamento para depois fazer a montagem das formas do radier e fazer a concretagem do radier, tá? Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando nós usamos estacas, nós normalmente montamos blocos por estaca, né? Um caso diferente aqui em Sinop, né, com esse sistema construtivo, que foi utilizado estacas, mas ao invés de montar um bloco para cada estaca, montou-se um blocão, como se fosse um radier sobre as estacas, tá? Por que eu estou comentando isso? Porque nessa fase da execução, nós já temos que realizar a locação da parte hidrossanitária, elétrica. Então, nessa etapa, tanto se for radier, se for estaca, se for blocos, né? Essa parte das tubulações a gente já tem que deixar locados os pontos principais previstos em projetos, tá? Porque eles são de extrema importância, tá? Então, não é algo que a gente vá quebrar depois, ele já tem que ficar locado. E aí que entra toda a parte de controle de qualidade desse tipo de sistema, onde tem-se que conferir isso com exatidão, tá? Então, todos os pontos antes de qualquer concretagem, eles têm que ser extremamente verificados, tá? Antes do processo de concretagem, tá? Aqui eu trago para vocês um exemplo, né? Da fundação do tipo radier e depois a edificação de parede de concreto. Então, para o radier é feito o nivelamento do terreno, é feita a montagem das formas, a locação de todos os pontos, locado todos os pontos, né? Vamos lembrar sempre de ter essa camada de brita protetora, né? A lona, a brita, para proteger o nosso radier ou a nossa fundação, para que ela não fique em contato direto com o solo, né? E aí percebam ó, que toda a parte já está sendo locada, né? Para depois a gente realizar o processo de concretagem, beleza? Percebam que em alguns pontos, ó, nós temos algumas armaduras locadas, elas serão os pontos fixos ali para a gente começar toda a parte de locação das paredes, tá? Então, para começar a parte de locação das paredes, essas barras, né, elas servem como guias para a gente poder fazer essa locação das paredes, tá? Os sistemas, eles são um pouquinho distintos. Tem execuções que é um conjunto a concretagem, que é a parede com a laje junto, né? Em outros locais, a gente pode perceber que é feita uma concretagem de parede e uma de laje. Então, depende muito da concepção do projetista e do tipo de forma que tem sido utilizado, tá? Nas formas de alumínio, eu já presenciei uma concretagem única, né? Laje e parede ao mesmo tempo. Com o sistema de formas de aço, eu já presenciei concretagens de parede e, posteriormente, concretagem da laje. Depois parede, depois laje e assim por diante, tá? Uma coisa que é muito importante é que, independente do processo, a locação é muito importante. Então, ó, a gente está percebendo aqui ó, a locação dos pontos elétricos, a passagem dos eletrodutos, tá? Então, isso é de extrema importância, né? Aqui na parte da montagem das paredes, nós temos a forma, a tela
e juntamente à tela são fixados, né, a parte elétrica, hidráulica, sanitária, né? As caixinhas também já vêm fixadas, as caixinhas elétricas, e juntamente a gente tem os espaçadores, tá? Então, os espaçadores, eles são de extrema importância nesse sistema construtivo para que essa tela não fique solta. Percebam que além da tela, ó, nos cantos, ó, aqui é um encontro de parede, então a gente percebe uma tela nesse sentido e outra. Perceba que a gente tem uma barra de aço, né? Nesse sentido vertical e no sentido transversal, e tem uma inclinada aqui. Para que servem essas barras? Elas são barras de reforço. Então, reforço nos cantos de uma parede, reforços debaixo da janela, no canto de uma janela. Então, não basta a gente vir com a armadura e colocar ela no contorno da janela. Essa armadura inclinada aqui, ela vai evitar aquelas patologias de trincas e fissuras nas diagonais da janela, bem nos cantinhos da janela. Então, é de extrema importância, tá, pessoal? Então, na hora da montagem, colocar os espaçadores para que ela não ficar solta, para que ela tenha um cobrimento coerente, previsto em norma. E toda a parte da alocação, né, das instalações, ó, então aqui a gente percebe a passagem dos eletrodutos, as caixinhas 4x2 fixadas, né? Então, elas, se a gente perceber aqui, ó, ela tem um espaçador próprio para ela, né? Para que ela fique bem fixada, para que ela não se desloque. Aqui a gente pode observar melhor, ó, a armadura. E aqui são as formas, ó. Aqui a gente tem as placas, né? De formas. Aqui são várias pecinhas, então depende muito do tipo. Dei um exemplo que a de aço é um pouco mais pesada, então, dependendo do processo, a gente já consegue deixar ela previamente montada, mas ela precisa de um transporte, né, por grua. Então, depende do que você tiver na sua obra, do que está sendo previsto ali de custo, né? Aqui a gente percebe mais uma imagem, né, da forma com a tela. Aqui a imagem dos reforços, tanto nos cantos, nas janelas, o espaçador. E aqui as formas sendo montadas. Então, primeiro você faz toda a montagem da tela, loca todos os pontos, faz a conferência da locação, e aí você vem fechando com as formas, né? Então, faz a forma de um lado, faz a forma do outro, faz o travamento das formas. As formas, pessoal, elas têm um travamento entre elas como se fosse com uma faca. Então, existe tipo várias facas, faquetas, né? Ou parafusos que são locados dentro dela para que a gente faça essa fixação de uma parede com a outra, tá? Aqui a gente tem uma imagem do que já foi concretado, ó. Então, essa já foi concretada e já está começando a montagem da parte de cima para concretar ela. Como que é o período de desforma? Concreto num dia, desforma no outro. Concreto num dia, desforma no outro. Para isso, elas são utilizadas no concreto, né? Os aditivos, né? As fibras, para que ela permita esse processo de desforma bastante rápido, tá? A parte de escoramento, gente, vai seguir da mesma forma que o concreto convencional, tá? As escoras fixas, as escoras temporárias, então, o mesmo período de escoramento é mantido aqui no sistema parede de concreto, tá? Aqui temos mais uma imagem de formas. Percebam que elas têm números, né? Muitas vezes o pessoal da obra identifica com numerações para facilitar a montagem dessas formas. Mais uma vez aqui a gente tem a montagem delas, tá? Aqui está terminando de montar para poder fazer a concretagem, que é um exemplo de forma de alumínio, tá? E aqui ele já está começando a fazer o processo de concretagem. A gente pode perceber que tem a bomba, né? Então, vendo esses furinhos aqui, tá, pessoal? Percebam que ela fica toda marcadinha, ó, aparecendo várias placas, porque a forma, tanto de alumínio quanto de aço, elas são várias placas, elas são unidas, não é uma placa inteira, né? Até por uma questão de transporte ficaria bem ruim. Então, como eu disse, em algumas situações, se você tiver uma grua, você pode deixar essa forma previamente montada para fixar só em alguns pontos. Ou, no caso, for um processo manual, cada plaquinha dessa aqui, ó, cada placa dessa, ela vai ser fixada pelo próprio funcionário. Esses furos aqui são aquelas faquetas que eu comentei com vocês, tá? Ou pode ser como se fossem facas, né? A gente chama de faquetas, ou esses parafusos nesses furos que auxiliam na fixação de uma forma com a outra, tá? Para que elas não fiquem se soltando, então ela tenha um travamento entre elas. Aqui a gente pode perceber também, ó, aqui estão percebendo que a gente tem uma faca com neoprene em volta dela. Então, aqui são as faquetas que eu estava comentando com vocês, que elas ficam fixadas e elas são retiradas depois. Esse neoprene aqui, quem fica em volta dela, é para facilitar a retirada dela, tá? Antes da concretagem, pessoal, não podemos esquecer que as formas, ao serem montadas, é passado nelas um desmoldante, tá?
para que elas consigam se soltar com facilidade do concreto, tá? Então, tem que ter a presença do desmoldante específico. Em relação à escada, né? Aqui é um exemplo de uma escada que foi feita depois da concretagem, tá? Mas a gente pode ter uma escada que pode ser concretada juntamente com o próprio sistema. Então, vai depender da concepção do projetista em relação a como será feito a parte da escada, tá? Aqui eu tenho mais algumas imagens das formas, tá? Tem até uma marca aqui que é a SF Formas. Aqui as formas estão bem novinhas, dá para até perceber, né, pelas cores delas. Elas estão bem reluzentes. Então, aqui são formas de alumínio, todas montadas, ó, travadas, ó, elas têm parafusos aqui, ó, que são utilizados para travamento, as escoras locadas, né? Então, lembrando que o processo de escoramento vai se manter conforme o processo normal. Já tinha comentado na questão das aberturas com vocês, né? Na utilização de barras longitudinais, né? Para a gente evitar patologias no entorno aí das janelas e portas. Na parte das instalações, pessoal, vocês perceberam bastante aqui pelas imagens que a gente acaba deixando praticamente locado todos os pontos, né? As caixinhas 4x2, 4x4, os eletrodutos, né? Tanto das paredes quanto das lajes, as caixinhas octogonais, né? Referente às lâmpadas, já ficam todas locadas. Mas e aí a parte hidrossanitária? Se a gente estivesse fazendo o radier ou aquele blocão, né? Da parte da fundação, os pontos principais já devem ser locados, né? Da parte do sanitário. Mas e aí? Não vi nenhuma imagem que mostre, né, os tubos. E aí, como que eu faço? A parte das tubulações é um pouquinho diferente, pessoal. São deixados negativos, né? Então, vendo que aqui na forma ela tem um afundamento, ó, nessa imagem que a gente também pode ver. Percebam que dentro da própria forma aqui ela ficou afundada, né? Ela ficou uma marcação. Então, na parte hidráulica e sanitária, nós usamos o termo negativos, né? Então, esses negativos das formas, eles já ficam locados também para serem utilizados como pontos hidráulicos e sanitários, tá? Ficam locados também, né, feitos as marcações, né, de possíveis furos na laje, caso venha passar tubulações, ou caso não exista o shaft, né? Então, a parte hidráulica sanitária, como eu disse, ela fica previamente locada. Então, é feito as marcações dos negativos, onde vai ser feita a passagem desses pontos, tá? Então, antes da concretagem, tem que ser tudo bem conferido, para que a gente não venha a quebrar essa parede aqui futuramente, tá? Então, como ela é um elemento estrutural, a gente tem que evitar esse processo, não pode ficar se quebrando ela, né? Senão a gente perde as características dela, tá? Alguns locais, ó, depende muito do sistema, que é o exemplo dos negativos. Aqui é um exemplo que ele já vai concretar junto, né? Estão vendo que a gente já tem a montagem do hidráulico. Então, depende muito de como foi feita a concepção. Aqui tem um improviso, né? De um espaçador, usou o próprio tubo cortado para fazer o espaçamento aqui da nossa tubulação hidráulica com a nossa armadura. Aqui nós temos algumas imagens, um exemplo de shaft, né? Onde a tubulação desce toda no shaft. Um radier concretado, já com todas as locações feitas, né? Começando aqui a montagem das paredes. Aqui da mesma forma, então, tudo isso daqui, pessoal, antes de começar a montagem da forma, vai ser tudo conferido para depois começar a fazer a montagem da forma, tá? Já a parte de cobertura, né? Normalmente, quando é um prédio, né, eles fazem um contorno de parede de concreto armado, né? De parede de concreto, né? Que vai servir como platibanda para depois eles fazerem a parte da cobertura, né? Normalmente, como cobertura, como o próprio o sistema ele já é muito pesado, porque é concreto armado, eles utilizam normalmente coberturas mais leves em em sistema de platibanda, né? Então, usa-se já uma estrutura metálica para depois vir com uma telha mais leve, já para ter um elemento com uma carga bem menor aí executiva no sistema, tá? E aqui, por final, nós temos a imagem aqui do sistema construtivo, né? O exemplo que eu dei para vocês do radier com 4 pavimentos sob ele. Então, lembrando que aqui foi executado todo um tratamento inicial nesse sistema para depois ser feito o radier e depois executado aqui as edificações. Então, esse tipo de sistema, pessoal, ele é bastante inovador devido à velocidade do seu processo, né? Mas ele exige todo um estudo, né? Nesse caso aqui, pessoal,
foram feitos muitos prédios. Aqui a gente tem 2 condomínios, mas aqui são 3 condomínios. Na imagem a gente não conseguiu mostrar, mas do outro lado, aqui do lado direito, existe mais 9 torres, né, desse sistema, perdão, 9 não, desculpa, mais 18 torres desse sistema. Então, cada condomínio aqui tem 18 torres. Então, a gente tem um total aí de 56 torres que foram feitas desse sistema construtivo aqui, onde cada apartamento tem, cada prédio tem 16 apartamentos. Então, percebam que são muitas unidades habitacionais que foram constituídas com esse tipo de sistema, mas a necessidade deles, pessoal, foi feita de que forma? A sua utilização foi escolhida para que o processo fosse mais rápido, já que a gente tem vários prédios, né? Então, a gente tem 3 condomínios nesse exemplo, né? Onde a gente tem 3 condomínios com 18 torres cada, então, perdão, tem um total de 54 torres, e cada torre tem 16 apartamentos, então, vezes 16, são 864 apartamentos, né? Então, é um sistema muito rápido, foi uma obra que, só para fazer a parte estrutural, pessoal, foi praticamente 1 ano para elevar 864 apartamentos. Então, é muito rápido. Então, a utilização do sistema, ela é rápida nessa parte principal, tá? A parte de acabamento, ela vai seguir o processo convencional, tá? Como eu tinha comentado, a parte de pintura, nós não necessitamos fazer reboco. Mas é claro, você precisa preparar a parede, né? Então, muitas vezes eles lixam a parede para tirar as imperfeições, né? As pequenas rebarbas, perdão, que ficam entre uma parede e outra, né? Então, como são formas que são unidas assim, às vezes fica uma rebarbinha entre as formas. Então, eles vêm, lixam. Muitas vezes eles aplicam uma massa corrida, lixam ela para depois vir aplicar a pintura convencional. Muitas vezes, do lado externo, eles já aplicam uma pintura com uma textura, né? Já por conta das imperfeições. Então, você elimina essa parte do reboco. Então, assim, a parte piso, a parte pintura, ela vai seguir o processo convencional, tá, pessoal? É um sistema que pode gerar alguns retrabalhos, né? Pode acontecer de alguma coisa que ficou um pouquinho torta, deslocada, uma caixinha elétrica que ficou entupida? Pode acontecer. Então, isso, mesmo conferindo, não é um sistema 100% que, mesmo controle de qualidade, 100% vai ter nenhum problema de retrabalho. Sempre é provável que aconteça algumas patologias nesse tipo, mas elas são corrigidas, né? Então, a fase inicial da obra, o que você ganha tempo nesse tipo de sistema, é essa fase inicial, onde você vai construir e levantar a sua obra, né? Então, você vai ter toda a parte de paredes pronta. Depois, você vai para a parte de acabamento. Então, a parte de acabamento, ela vai seguir normalmente um processo de tempo, né? Convencional aos demais, né? Então, a parte de fixação das esquadrias, né? Piso, pintura, acabamentos, né? Então, rejunte, tudo isso aí, a passagem das instalações elétricas, que ficou colocado, agora tem que passar a fiação. Toda essa parte do sistema ela vai seguir o tempo convencional. Então, é um sistema que muitas empresas já têm utilizado, já têm aderido, mas elas têm buscado mão de obra especializada para trabalhar com isso, devido a essas condições que são diferentes. Então, tem que ter um conhecimento para trabalhar com esse sistema. Até quem puder estagiar nessa área é bem interessante, algo bem inovador. E o custo da forma, como eu disse, ele é bastante elevado, mas ele se dilui em toda a obra, em relação à quantidade de repetições que você vai ter nessa obra. Então, mesmo que hoje ela tá bem caro, o aço está muito caro, o alumínio, todos esses materiais são caros, mas você faz um estudo, né, para verificar essa possibilidade. Por quê? Você tem uma obra que ela acaba sendo executada num tempo bem inferior se comparado às demais obras. Então, você tem que entender que é uma obra que ela é cara, mas você economiza muito na parte dos custos indiretos. Então, por exemplo, vamos supor que essa obra aqui termine 2 anos, mas na convencional ela duraria 4. Então, é 2 anos a mais de custos fixos, né? De custos indiretos para o mantimento da obra, para a manutenção dela. Então, é um sistema que ele deve ser bem estudado para sua implementação. Como eu disse, não é tão interessante a gente trabalhar em obras menores, porque tem que fazer esse estudo do custo da forma, diluir ela. Então, quando a gente tem
uma quantidade de apartamentos ou de casas que vão ser construídas de forma múltipla, seriada, aí é um sistema interessante. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa palestra, né? Como eu disse, eu considero um tema bastante relevante e espero ter contribuído com vocês.